receber a informação de que começou a gravar. Muito bem, já está aqui. Quero compartilhar também a minha tela para que a gente possa mostrar para vocês essa solução, né, conforme prometido. Então, estamos falando daquele exercício número 3, né, o exercício que eu chamo de número 3. Deixa só eu buscar ele aqui para poder ficar mais fácil, que eu estou vendo que tem alunos que não participaram das outras aulas e que estão participando. Então, deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Muito bem. Ótimo. Então, confirmem para mim, só para que eu tenha essa informação, se vocês estão vendo aí a minha tela, e na minha tela eu estou mostrando o exercício número 3 das lâmpadas e das botoeiras. Alguém pode confirmar para mim? Tá aparecendo sim, professor. Ótimo, então tá bom, obrigado. Então, eu estou me referindo a esse exercício aqui que a gente pediu para vocês, né? Exercício das 3 lâmpadas, L1, L2, L3, e das 3 botoeiras, B1, B2 e B3, com um determinado critério, né, para ligar as botoeiras e para ligar as lâmpadas e para acionar as botoeiras, tá? Então, se refere a esse exercício aqui. Muito bem. Então, feito isso, a gente pode iniciar, deixa eu colocar aqui, a gente pode iniciar mostrando o que é o diagrama de interligação, né? A interligação dos dispositivos de campo e ao CLP. Né? Então, eu tenho o nosso CLP, o CLP que a gente está trabalhando, né, com as suas entradas aqui na parte inferior, as suas saídas na parte superior, e a ideia é mostrar como é que isso está conectado, como é que esses dispositivos estão conectados, levando em conta a fonte de alimentação, né, como é que ela é ligada, tudo isso para a gente poder documentar o projeto completamente. Então, todo e qualquer projeto, todo, né, seja no âmbito aqui da escola, como também lá no âmbito profissional, quando vocês estiverem trabalhando, isso é uma documentação que tem que ser feita sempre, né? Sempre, ou seja, faz parte da documentação do projeto. Tá? Então, no nosso caso, como a gente está trabalhando aí com 3 lâmpadas e 3 botoeiras, então eu poderia posicionar as minhas botoeiras em qualquer uma das entradas, sem nenhum problema, né? Eu tenho 8 disponíveis, então eu poderia posicionar em qualquer lugar, e a mesma coisa serve para as minhas lâmpadas. Então eu também poderia posicionar as minhas lâmpadas, ou seja, os meus atuadores, em qualquer das saídas, né? Como eu tenho também 8 saídas. Então, esse é o esquema de interligação do meu CLP, né? Que muitos de vocês não apresentaram, né? Não fizeram. Tá? Então, é importante que vocês saibam que todo o projeto precisa disso. E feito isso, né, mostrando a interligação dos meus dispositivos, o próximo passo é fazer o mapeamento das entradas e das saídas. Né? Então, eu já fiz aqui antecipadamente para a gente poder ganhar tempo, né? Mas o mapeamento é uma tabela, vamos saber assim, muita gente chama isso de tabela, né? Outros chamam de mapeamento, outros chamam de mapa, né? Mapa das entradas e das saídas, ou mapeamento das entradas e das saídas, e, na realidade, ele é também um documento obrigatório do meu projeto, né? Sempre obrigatório. Né?
E o que ele tem que conter? O que um mapeamento de entradas e saídas tem que ter? Bom, inicialmente tem que ter a nomenclatura que eu estou utilizando para os meus dispositivos, né? Já que eu estou falando dos dispositivos de entradas e saídas, então a nomenclatura, a gente também chama isso de apelido, né? Tanto faz a nomenclatura ou apelido dos meus dispositivos, né? Então tem aqui o B0, B1, B2 e assim por diante, no caso das entradas, e L0, L1, L2 no caso das saídas, né? Muito bem, os respectivos endereços do meu CLP, onde eu vou interligar, onde eu vou ligar cada um desses dispositivos, né? Onde é que eles vão estar conectados ao meu CLP, de tal forma que ao ler o LEDER, a pessoa saiba do que está se tratando, né? Ou seja, saiba de qual é o dispositivo que está sendo referenciado ali. Então, aqui fiz um exemplo com B0 está em IP0, B1 está em IP1, e assim por diante, né? E, assim, paulatinamente ou gradativamente, cada dispositivo mostrando o seu endereço. Aí depois, uma coluna no meu mapa, na minha tabela de função, né? Ou seja, cada um dos dispositivos tem uma função específica, né? Então, por exemplo, no caso das botoeiras aqui, no caso das B0, B1 e B2, elas são botoeiras do tipo liga e desliga, né? Eu coloquei aqui de forma simplificada para ficar mais fácil de todo mundo visualizar. Mas as botoeiras B0, B1 e B2 são botoeiras do tipo liga-desliga, né? As três. E as minhas lâmpadas ou os meus LEDs, eles têm a função de sinalizar, então a função de sinalização, né? Poderia ser outro tipo de atuador, né? Poderia ser um atuador diferente de sinalizadores, poderia ser qualquer coisa, mas aí a gente colocaria aqui qual é a função daquele tipo de atuador. E a última coluna é a coluna que vai dizer para nós que tipo de informação eu estou tendo das minhas entradas, né? Por quê? Porque nesse tipo de informação é que eu vou dizer para aquele que está lendo o meu projeto se eu estou trabalhando com um dispositivo que no repouso está aberto ou se no repouso está fechado, né? Então aqui a gente vai dizer, olha, no caso do nosso projeto, bom, as minhas botoeiras B0, B1 e B2, elas são do tipo NA, né? Então elas estão normal, aberta, no repouso, ou seja, quando tudo está sem operação, elas estão normalmente abertas. Então eu tenho que informar isso para poder dar uma visibilidade para o meu projeto para aquele que está vendo, né? No caso das saídas, não se coloca qual é o tipo, porque na realidade as saídas elas estão ou energizadas ou desenergizadas, né? Se eu estou trabalhando com sinais digitais. Então, se eu estou trabalhando com sinais digitais lá na minha saída, ou ela está energizada, ou ela está desenergizada, ou ela está ativada ou não ativada. Então, não tem sentido dizer, por exemplo, que uma lâmpada está NA, uma bobina de um contador está NF, né? Então, por isso que o tipo do dispositivo, quando se refere à saída, ele não é mencionado, ele não se menciona, não se fala disso daí, né? Então, esses são os dois documentos iniciais que a gente faz assim que a gente faz a leitura e o entendimento do nosso projeto, né? Ou seja, o entendimento e a leitura nós já fizemos aí algumas vezes nas duas últimas aulas. Acredito eu que não seja mais necessário fazer nova leitura. Então, a gente faz a leitura, faz o entendimento, esclarece todas as dúvidas que possam ter. Se isso é um projeto que está vindo nas minhas mãos,
de um cliente, né, de um fornecedor mecânico, a gente tenta esclarecer, ou o objetivo é esclarecer toda e eventual dúvida que tiver com esse cliente ou com esse fornecedor mecânico, de tal forma que eu tenha total conhecimento daquilo que tem que ser feito, né? Se eu não tiver total conhecimento, eu não vou conseguir executar a contento o meu projeto. Então, eu preciso ir a fundo e fazer com que o meu entendimento seja pleno. Eu nunca vou chegar e falar, não, eu acho que é assim. Não, acho não cabe aqui nos projetos de automação, né? Ou seja, eu preciso eliminar a palavra eu acho, né? Eu tenho que ter absoluta certeza, mesmo que eu tenha que falar 20 vezes com a pessoa que está passando para mim esse projeto, para que eu tenha absoluta certeza do que ele quer que seja feito, do que tem que ser feito. Então, feito essa parte, elaborada essa parte, vou lá, crio o diagrama de interligação e depois do diagrama de interligação, clico no mapeamento, executo, né? Preparo o mapeamento das entradas e das saídas, né? Então, esses dois documentos são essenciais, são importantíssimos e devem fazer parte. Alguma dúvida até aqui? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário sobre esses dois documentos antes da gente começar o LEDER, propriamente dito? Eu preciso de uma resposta sim ou não. Por favor, vocês têm alguma dúvida? Por mim, pode seguir, professor. Muito bem. Então vamos seguir. Então, de posse de todas essas informações, a gente vai partir para o nosso LEDER, né? Então, vamos usar aqui o mapeamento, que foi o último documento que a gente elaborou, e vamos utilizar o mapeamento para nortear o nosso LEDER. Então, está aqui o nosso LEDER. E está aqui o nosso mapeamento, né? Ficou um pouco confuso assim, deixa eu ver se eu melhoro isso, né? Se eu melhoro isso. Professor, Eu. a Tainara pediu para chamar ela, que ela não tá conseguindo entrar. Quem é? A Tainara. Deixa eu chamar a Tainara, então. Só um minutinho. Bom, estou chamando a Tainara lá e não está havendo resposta. Então, vamos continuar com o nosso LEDER aqui. Aí ela entra aí respondendo a minha chamada. Agora ela entrou. Então, tá aí. Muito bem. Então, temos lá a nossa botoeira B0 no endereço IP0, a nossa botoeira B1 em IP1, botoeira B2 em IP2. E saídas nós temos L0 em OP0, L1 em OP1 e L2 em OP2. Muito bem. Então, vamos iniciar o nosso LEDER. Eu posso começar o LEDER da onde eu quiser, por onde eu quiser começar, tá? Sem nenhum problema. A gente só procura aqui nas nossas aulas começar, vamos dizer, de uma forma mais didática possível, para que todos os alunos possam ter o entendimento completo, né? Então, a gente vai seguir um certo roteiro, mas eu poderia fazer qualquer coisa, né? Começar por qualquer ponto.
porque na realidade o CLP, como vocês lembram, ele trabalha num ciclo de varredura. Então, por onde eu quiser começar, dá na mesma, e esse ciclo é fechado. Então, vamos começar, por exemplo, com uma saída que vai energizar a nossa lâmpada L0, ou seja, que está conectada na saída OP0, tá? Na saída OP0. Muito bem. Então, aí a gente sempre tem que lembrar do nosso esquema, né? Do nosso desenho, do nosso projeto, o descritivo de funcionamento. Então, sempre a gente tem que levar em conta isso. Então, temos que informar para o CLP que, para eu iniciar energizando a primeira lâmpada, né, que eu denominei aqui de L0, apesar de no projeto estar escrito L1, isso tanto importa, mas é a minha primeira lâmpada, né? Então, eu tenho que inicialmente verificar as condições anteriores, conforme a gente falou na última aula. E as condições anteriores são de que as lâmpadas estão apagadas, né? As lâmpadas estão apagadas. Então, muito bem, então eu preciso informar ao CLP que essa é a primeira condição. Então, as minhas lâmpadas apagadas, né? Lâmpadas apagadas significa que eu vou monitorar essa condição através de uma instrução normal fechada, né? Normal fechada. Então, quem que tem que estar apagada? A primeira lâmpada tem que estar apagada, a segunda lâmpada tem que estar apagada e a terceira lâmpada tem que estar apagada. Muito bem, né? Todas as três lâmpadas têm que estar apagadas, têm que estar apagadas. Então, as três lâmpadas apagadas. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Eu preciso acionar a botoeira B1. Existe um requisito muito forte, é de que eu não posso, ou não deve, né? Vamos colocar assim, que é o mais correto, não deve ser possível acionar a botoeira fora da ordem. Então, eu preciso também colocar isso no meu programa para que o programa impossibilite que, se alguém for lá e acionar a botoeira fora de ordem, alguma coisa acontece, né? Então, vamos fazer dessa forma. Então, quem que eu quero ligar? Eu não quero ligar a primeira lâmpada. Então, a minha primeira botoeira é que tem que ser acionada. Então, a primeira botoeira vai ser acionada, que é a IP0, né? As outras duas botoeiras não podem ser acionadas ou não devem ser acionadas, que é a forma mais correta da gente imaginar, ou seja, não devem ser acionadas. E se alguém acionar? Se alguém acionar fora de ordem, nada pode acontecer. Então, é para isso que a gente vai fazer um intertravamento dessas outras botoeiras, para que, se alguém acionar, nada aconteça. Então, a botoeira de número 2 não pode ser acionada e a botoeira de número 3 também não pode ser acionada, né? Então, com isso, acontecendo isso, espera-se que a lâmpada L1 acenda, né? Que a saída seja energizada e aqui a primeira lâmpada seja ativada, seja acionada. Muito bem. Só que aí a gente observa que a gente precisa que, no próximo estágio, essa lâmpada continue acionada, né? Continue acionada. Mesmo quando eu tirar o dedo da botoeira, porque as botoeiras, conforme determinado no meu descritivo, são pulsantes, né? São botoeiras pulsantes, dá um pulso e volta à condição inicial. Então, são pulsantes. Isso significa que eu tenho que manter a minha lâmpada energizada, porque o projeto está pedindo, né? O projeto está pedindo dessa forma. Então, para isso, a gente vai usar o conceito de selo, né? Então, nós vamos criar um selo que vai vir daqui até aqui, né? Vamos criar um selo, e esse selo vai ser feito através de quem? A gente sabe que a melhor forma de fazer selo, a forma mais adequada, é utilizar o endereço da saída que eu estou energizando. Então, vamos fazer dessa forma, vamos utilizar o endereço da minha saída, OP0, né? OP0. Muito bem. Então, essa é a primeira linha do nosso programa, que está objetivando
objetivando, por enquanto, só por enquanto, está objetivando o quê? Está objetivando ligar a lâmpada, né? Atender exatamente esse requisito aqui do meu projeto, ligar essa lâmpada, tá? Muito bom. Então, agora vamos para a segunda linha. Vamos para a segunda linha. Poderia, de novo, fazer qualquer linha, sem nenhum problema, mas eu vou seguir um critério, vou seguir passos para tornar a nossa resposta mais didática para todos vocês. Então, a próxima etapa qual que é? É acender a lâmpada 2, né? A próxima etapa é acender a lâmpada 2, sendo que a lâmpada 1 está energizada. Então, tenho que acender a lâmpada 2. Vamos aqui criar mais uma linha, né? Vamos criar mais uma linha do meu programa. Então, vamos colocar qual é o objetivo aqui. O objetivo final é energizar a minha segunda lâmpada. Minha segunda lâmpada está aqui, né? Então, para isso, vamos fazer primeiro o intertravamento necessário para as minhas lâmpadas. Então, como a gente viu agora há pouco, a minha lâmpada 1, ela já está energizada. Então, eu vou informar o CLP, CLP, a lâmpada 1, que é a OP0, saída OP0, ela já está energizada, tá? Porém, a lâmpada 2, como a gente viu aqui, ela, desculpe, tá aqui mesmo. E eu quero esse. Deixa eu desligar isso aqui, que eu não preciso disso. Preciso. Opa, tá difícil. Tá aqui, né? A minha primeira lâmpada está energizada, a minha segunda lâmpada vai energizar, mas anteriormente ela estava desligada. Se ela estava desligada, essa é a informação que eu vou passar para ele. Ele, CLP. Então, O1, né? O1, OP1, está aqui. E a última questão, a última lâmpada é O2, está aqui, O2. Né? Então, nesse estágio do meu programa, eu quero energizar a minha segunda lâmpada, porém, eu tenho que ter a condição de que a lâmpada 1 já está energizada e as outras duas não. E com relação às botoeiras? Bom, com relação às botoeiras, qual é a botoeira que eu tenho que acionar agora? É a segunda botoeira, né? É a segunda botoeira. Então, eu vi que muitas respostas erraram aqui, né? Tem um erro aqui. Ou seja, se é a segunda botoeira, eu preciso dizer para o CLP, a botoeira de número 1, ou seja, I0, ela não pode ser acionada ou não deve ser acionada. A número 2, sim, ela tem que ser acionada, né? Ela tem que ser acionada. É ela que tem que ser acionada, senão eu não acendo a minha lâmpada. E a número 3 também não pode ser acionada, né? Também não pode ser acionada, né? Então, essas condições são condições que não são específicas de todos os projetos, são desse projeto. Por quê? Porque está atendendo o descritivo de funcionamento, né? Esse descritivo de funcionamento aqui, tá? Então, muito bom. Continuando. Bom, da mesma forma, eu preciso que na próxima etapa a minha lâmpada permaneça acesa, né? É isso que está sendo pedido. A lâmpada 2 permanece acesa na próxima etapa. Então, eu vou lá e crio um selo. Crio um selo, né? Criar o selo, certo? E vou usar como selo a informação da minha saída. Está aqui a informação da minha saída. Muito bem, tá? Então, com isso, também eu já estou nessa etapa com a minha lâmpada número 2 energizada, né? A lâmpada número 2 está energizada, né? Ótimo, vamos para o próximo passo. Vou criar a minha próxima linha e agora vamos energizar a terceira lâmpada, né? A terceira lâmpada nós vamos utilizar OP2. Então, tá aí OP2, tá aí OP2, beleza. Então, lembrando que nesse estágio, nessa etapa, o que eu tenho? Eu tenho a primeira lâmpada já acesa, a segunda lâmpada já acesa. Então, é isso que a gente precisa informar para o nosso CLP. Nessa etapa, a primeira lâmpada já está acesa, ou seja, eu vou monitorar esse endereço e esse endereço vai estar em 1, nível lógico 1.
a minha segunda lâmpada também já está acesa, né? Já está acesa também. Porém, a terceira lâmpada, a terceira e última lâmpada, que é O2, ela está apagada. Então, ótimo, ela está apagada. O2. Tá? O2. Então, perfeito, né? Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para prestarem atenção agora nas botoeiras. E a botoeira? A única botoeira que pode ser acionada nessa etapa, ou que deve ser acionada nessa etapa, é a de número 3, a terceira botoeira. As outras duas não, né? As outras duas não. Insisto, muita gente cometeu esse grave erro aí, né? Ou seja, não vai fazer a coisa funcionar. Então, a primeira botoeira tem que estar desacionada. Se alguém acionar, nada vai acontecer. A segunda tem que estar não acionada. Se alguém acionar, nada vai acontecer. E a terceira? A terceira não. A terceira é que eu vou acionar. Então, vou acionar a terceira através de IP2, e ao acionar IP2, eu vou ligar a minha saída. Vou energizar a minha saída. E ao energizar a minha saída, o que vai acontecer? Eu vou querer que ela permaneça ligada, porque é assim que está pedindo o meu projeto. Olha, meu projeto quer que ela fique ligada até algumas etapas mais para frente. Então, vamos fazer novamente a criação do selo. Vou criar o selo até aqui, sim. E mais uma vez vamos usar o selo correto, né? O O2, né? O O2. A saída de O2. Aí, ó. Saída de O2. Muito bem. Então, o que eu fiz por enquanto, olhando aqui o nosso esquema do nosso projeto, foi só fazer com que as lâmpadas acendessem. Ou seja, nessa etapa que nós estamos do ladder, nós estamos exatamente nessa etapa. Ou seja, todas as 3 lâmpadas estão acesas, né? Todas as 3 lâmpadas estão acesas. Mas agora a gente tem que começar o processo de desligamento. E para isso nós vamos usar também as mesmas botoeiras, sendo acionadas numa sequência. A sequência é determinada aqui no meu projeto, ou seja, B1, B2, B3, né? Porém, agora nós temos outra característica importante, é mostrar para o CLP como é que está o estado das lâmpadas em cada estágio, em cada etapa, né? Então, para eu desligar inicialmente a primeira lâmpada, que é aqui no nosso projeto a lâmpada L1, eu preciso que as 3 estejam ligadas, as 3 estejam acesas. Então, vamos fazer dessa forma. Agora, vamos fazer a etapa do desligamento. Então, a etapa do desligamento, conforme a gente falou na última aula, ela deve vir aqui, né? Nessa posição aqui demarcada. Por quê? Porque é aqui que eu vou colocar a minha condição para desligar a minha continuidade lógica da minha linha, né? Desligar a continuidade lógica. Por quê? Do jeito que está, a primeira saída está energizada, a segunda saída está energizada e a terceira saída também está energizada, desde que, obviamente, eu tenha acionado as botoeiras corretamente, né? Se eu acionei as botoeiras corretamente, eu estou exatamente nesse estágio. Então, agora eu preciso começar a desligar, né? Preciso começar a desligar para atender o meu projeto, para atender o descritivo do meu projeto. Então, vou desligar inicialmente a primeira lâmpada, L1, né? Que no nosso projetinho a gente chamou lá de L0, e nós colocamos ela na saída OP0. Então, vamos criar a próxima linha, né? Linha de desligamento. Então, primeiro, vamos olhar as lâmpadas. Como é que tem que estar as lâmpadas? As lâmpadas, nós vimos, tem que estar as 3 ligadas. Então, vamos informar aqui, ó, se as 3 lâmpadas estiverem ligadas, OP0, OP1 e OP2, ou seja, as 3 lâmpadas ligadas, se as 3 estão ligadas, quando eu acionar a primeira botoeira, no caso a botoeira B0, né? Quando eu acionar a primeira botoeira, eu quero que desligue a lâmpada 0.
Bom, então vamos colocar esse intertravamento das botoeiras. Então, quando eu acionar a botoeira B0, então ela vai estar aqui, né? IP0, aqui IP0. Não devo acionar IP1, ou seja, não devo acionar a segunda botoeira, né? Não devo acionar a segunda botoeira, e também não devo acionar a terceira botoeira, IP2, né? IP2. Não devo acionar a terceira botoeira. Quando isso tudo acontecer, eu preciso desligar esse aqui, né? E aí entra o detalhe de memória auxiliar. Por quê? Um dos fatores que a gente utiliza a memória auxiliar é justamente para isso. Ou seja, quando todas as condições necessárias para ligar e desligar uma determinada saída não cabe na minha linha de programa. Não cabe, né? Então, se não cabe, eu vou pegar uma parte dessas condições. Então, para isso eu peguei as condições para desligar e vamos colocar numa memória auxiliar. Então, vamos colocar numa memória auxiliar. Ótimo. Então, quando tudo isso for verdadeiro, né? Ou seja, quando tudo isso acontecer, nós vamos querer que isso seja armazenado numa memória auxiliar, ou seja, num flag, né? No nosso caso, é um flag que é a mesma coisa, mesmo conceito de memória auxiliar. Então, com isso, a gente vai selecionar só para efeito de seguir aqui uma certa sequência, né? Vamos selecionar o flag 0. Então, está aí o flag 0, F0, né? F0. Né? Muito bem. Vamos em frente. Depois a gente faz o que tem que ser feito com esse flag. Vamos em frente. Bom, agora eu quero desligar a minha lâmpada 2, a segunda lâmpada, né? A lâmpada número 2, a segunda lâmpada. Opa, para eu desligar a lâmpada 2, a gente sempre tem que olhar na condição anterior. Então, a condição anterior é o seguinte: bom, neste caso, a minha primeira lâmpada já está desligada, a segunda está acesa e a terceira está acesa. Então, se a minha primeira está ligada, a segunda está acesa e a terceira está acesa, condições para eu desligar a 2, então eu preciso informar isso para o CLP. De novo, vamos informar. Então, eu tenho a minha lâmpada, a primeira lâmpada já está apagada, né? OP0 já está apagada, porém, a segunda lâmpada, que é OP1, né? O endereço OP1 da minha segunda lâmpada, está acesa ainda, e a terceira também está acesa ainda, OP2, né? OP2. Muito bem. Então, essas condições das minhas lâmpadas são o que o meu projeto está mostrando para mim que está sendo feito. E as botoeiras? Bom, se eu quero desligar a minha segunda lâmpada, eu tenho que acionar a minha segunda botoeira. Então, de novo, cuidado aqui. Então, a primeira botoeira, não, a primeira botoeira eu não vou acionar, ou melhor dizendo, eu não devo acionar, né? IP0. Eu só devo acionar a minha segunda. Então, a minha segunda eu vou acionar, que é IP1. IP1. Muito bem. E a terceira? A terceira não devo acionar. Então, vamos colocar a terceira aqui. Não devo acionar. IP2. Tá? IP2. Então, quando tudo isso for verdadeiro, quando esta linha de programa tiver continuidade, eu vou energizar, eu vou armazenar essa informação numa memória auxiliar. Pelo mesmo motivo anterior, vamos seguir uma sequência, então eu vou armazenar essa informação, vou guardar essa informação por enquanto aonde? No meu flag 1, né? No meu flag 1. Está aí o meu flag 1. Tá? Falta só uma lâmpada, vamos a ela. Então vamos criar mais uma linha de programa, a terceira, a rang 5, ou seja, a minha sexta linha, né? Começou no 0, estamos na sexta, e aí temos que ir fazer a parte final, ou seja, o desligamento da terceira lâmpada, né? O desligamento da terceira lâmpada para chegar nesse estágio final. Ou seja, para a gente desligar a terceira,
para a gente desligar a terceira, a gente tem que olhar o estágio anterior. E no estágio anterior, a gente vê que a primeira lâmpada já está desligada, a segunda já está desligada, só está acesa a terceira. Então, vamos informar o CLP, né? Então, a minha primeira lâmpada já está desligada, OP0. A minha segunda lâmpada já está desligada, OP1. OP1. E a minha terceira lâmpada permanece energizada, permanece acesa, que é a OP2, tá? Tá aí, OP2. Muito bem. E as botoeiras? Bom, se eu quero desligar, desenergizar a minha terceira lâmpada, a botoeira que eu devo acionar é a terceira botoeira, né? A botoeira, a última botoeira, a terceira botoeira, que está no meu endereço IP2. As outras duas eu não deveria acionar. Se eu acionar, nada deve acontecer. Então, vamos lá. A botoeira 1, não devo acionar, então é IP0, está aí, IP0. A segunda, não devo acionar, portanto, IP1, não devo acionar, está aí, né? E a terceira é aquela que eu devo acionar. Então, se eu devo acionar, eu vou monitorar o endereço dela através de um contato lógico normal aberto. Quando eu acionar, ele vai ter continuidade. Tá? Quando isso tudo for verdadeiro, eu vou armazenar essa informação num flag, como nós fizemos nas outras duas condições. Então, vamos colocar aqui um flag, uma memória auxiliar, que vai ser o flag 2. Né? Ok. Tá. Muito bem, então, criamos aqui as condições primárias para ligar e as condições para desligar. Só que ainda não está desligando porque nós não fizemos uso dessas memórias auxiliares, né? Então, vamos fazer uso da primeira delas e depois as outras são consequência. Então, a primeira delas, o flag 0. O meu flag 0, ele está guardando, memorizando a informação lá na memória auxiliar de que eu estou querendo desligar a minha lâmpada número 1, a primeira lâmpada, né? A primeira lâmpada. Então, quando essas condições forem verdadeiras, ou seja, quando tudo isso for verdadeiro, o meu flag 0 vai estar no nível lógico 1, ou seja, eu vou ter aqui continuidade lógica e o meu flag 0 vai estar em 1. Então, com o flag 0 em 1, eu preciso selecionar qual é a instrução que eu vou utilizar para que, com nível lógico 1, eu desligue a minha lâmpada. Né? E aí só tem uma condição, né? Não tem mais do que uma, só tem uma condição, ou seja, eu tenho que usar um contato lógico normal fechado, né, do endereço do meu flag, ou seja, do meu flag 0. Dessa forma que, quando aqui for verdadeiro, ou seja, quando aqui tiver continuidade lógica, esse 1 vai fazer com que essa instrução se torne falsa, ou seja, o contato fechado abra, e ao abrir esse contato, ele vai quebrar, vai descontinuar a continuidade lógica. Eu não vou ter mais continuidade lógica. Com isso, eu vou desligar a minha lâmpada. Tá? E, consequentemente, a gente vai fazer a mesma coisa para as outras linhas de programa, onde eu estou usando o flag 1 e o flag 2. Então, flag 1 e flag 2 é a mesma coisa. Aqui nós vamos colocar o nosso flag 1 e aqui nós vamos colocar o nosso flag 2. Nosso flag 2, tá? Então, com isso, a gente criou, agora sim, a gente tem o nosso projeto pronto, né? O nosso projeto pronto, da forma como deveria atender o descritivo de funcionamento. Será que atende? Aí também não tem outro jeito, a gente tem que simular, né? Se não conseguir simular, a gente não vai ter plena certeza. Essa simulação ela pode ser feita em um
um software, né, que pode ser no computador, que pode ser no celular, né? A gente até passou para vocês as duas possibilidades, então pode ser simulado em qualquer um desses aplicativos, ou então no próprio caderno, seguindo instrução por instrução. Bom, essa instrução agora é verdadeira, essa também é verdadeira, essa também é verdadeira, e assim por diante, significa que eu vou ter continuidade. Como nós dispomos aqui do aplicativo que possibilita a simulação, vamos simular, né? Então, as minhas 3 botoeiras, IP0, IP1 e IP2, né? IP0, IP1 e IP2. As minhas 3 lâmpadas estão lá em OP0, OP1 e OP2. OP0, OP1 e OP2. Então, vamos simular. Inicialmente, vamos fazer aquilo que é mais evidente para todos, né? Ou seja, o que é mais evidente? Vamos apertar a botoeira B1, a primeira botoeira. Acionei a primeira botoeira, acendeu a primeira lâmpada, tirei o dedo da botoeira, a minha lâmpada continuou acesa. Acionei a minha segunda botoeira, acendeu a minha segunda lâmpada, tirei o dedo, a minha segunda lâmpada continuou acesa. Acionei a terceira botoeira, acendeu a terceira lâmpada. Tirei o dedo, abriu a botoeira, as 3 lâmpadas estão acesas, né? Estou em que estágio? Estou nesse estágio aqui, 3 lâmpadas acesas. Muito bom. Vou começar o desligamento. Vamos também na forma mais convencional. Vou lá acionar a primeira botoeira. Acionei a primeira botoeira. Foi lá e desligou a primeira lâmpada. Tirei o dedo. A lâmpada continua apagada. Vou acionar, melhor dizendo, vou desligar a minha segunda lâmpada. Vou lá, aciono a segunda botoeira. Apagou a lâmpada, tirei o dedo, a lâmpada continuou apagada. Vou acionar ou vou desligar a terceira lâmpada. Fui lá, acionei, desligou, né? Tirei o dedo, voltou à condição normal, as 3 lâmpadas estão apagadas. Isso é o normal. Vamos supor que tenha algum operador que tenha um desconhecimento ou por própria vontade queira acionar fora de ordem. Fora de ordem. O projeto está pedindo para que isso não tenha nenhum efeito, ou seja, nada pode acontecer. Então, o operador chega lá e aciona a primeira, a segunda. Nada acontece. Vai lá e aciona a terceira. Nada acontece. Ele precisa acionar a primeira. Acionou a primeira, ligou a primeira lâmpada. Aí ele vai lá e pula uma e aciona a segunda. Nada acontece. Nada acontece. Ou seja, ele precisa sequencialmente fazer a operação das botoeiras para que as lâmpadas liguem. E para desligar, vamos supor que ele faça a mesma operação macabra. Vai lá e quer apagar usando outras condições diferentes do descritivo. Ele vai tentar desligar pela última. Nada acontece. Pela segunda, nada acontece. Ele precisa seguir uma ordem, né? Se ele não seguir uma ordem, nada acontece. Tá? Ele quer apertar esta e essa ao mesmo tempo. Nada acontece. Né? Nada acontece. Ele quer aplicar essa e a primeira. Quando eu apertar a primeira, alguma coisa pode acontecer. Mas como eu apertei essa daqui primeiro, nada acontece. Então, temos que ter isso bem... Aqui eu desacionei a outra, por isso que acendeu, vou desligar para ficar na condição. Por isso que a gente tem que ter bem claro o perfeito conhecimento do projeto, e para isso eu tenho que tirar todas as dúvidas. Por isso também eu fiz uma aula específica só para tirar dúvidas, que foi na semana passada, para ver se existiam dúvidas para perfeito entendimento, né? Então, essa é a solução completa desse exercício, utilizando selo lógico. Utilizando selo lógico, né? Utilizando selo lógico. Tá? Tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas, observações, questões? Eu preciso de uma posição de vocês. Não dá para ficar mudo assim. Tudo bem, professor. Consegui entender. Por mim, tudo bem, professor. E os demais que estão presentes na aula? Posso ir em frente?
Tem gente que é muito econômico. Muito bem, está feita a solução. Essa é a solução completa, ou seja, entregando o diagrama de como se interliga os dispositivos ao CLP, entregando o mapa de memória e imagem e, aliás, mapa das entradas, que na realidade é o mapa da memória e imagem das entradas e das saídas, né? Isso também faz parte dos projetos, e o LEDER completo, né? O LEDER completo, tá? Preferencialmente, como eu disse, tem que ser simulado. Não dá para fazer o LEDER e achar que vai funcionar, tá? Então é isso aí. Muito bem. Como não tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria de abordar hoje, já são 19h54, então vai dar tempo tranquilo. Continuamos gravando a nossa aula, então não vejo razão para a gente parar. Vamos continuar. Então, a ideia que eu perguntei para o professor Giuseppe, ainda hoje, né, é se vocês já tiveram com ele as instruções LET e UNLET, tá? O que ele me respondeu? Ele me respondeu que faz bastante tempo que vocês viram isso com ele, já tem algum tempo, mas ele não fez muitos exercícios com essas duas instruções. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou explicar essas instruções, vou explicar novamente, para ver se fica bem claro para todo mundo. Por quê? Porque essas instruções são instruções que são muito utilizadas, bastante utilizadas, né? Principalmente nos projetos que a gente chama de projetos sequenciais, né? Ou seja, um evento acontece e aí tem uma ação. Aí outro evento acontece, tem outra ação. Outro evento acontece, tem outra ação. Ou seja, existe uma sequência. Como esse projeto que a gente acabou de fazer, né? Esse projeto que a gente acabou de fazer, ele tem uma sequência. A sequência de acionamento das botoeiras, que vai fazer com que as lâmpadas acendam, né? Então, nesse tipo de projeto, o pessoal que programa CLPs usa bastante as instruções LET e UNLET, tá? LET e UNLET, usa bastante, tá? Então é por isso que eu quero novamente mostrar para vocês, eu digo novamente porque o professor Giuseppe me disse que já mostrou isso para vocês, então eu vou mostrar novamente, vamos explicar e aí vamos fazer uma tarefa a respeito dessas instruções aí, né? Então, LET e UNLET, tá? LET e UNLET, se a gente coloca o nosso mouse aparece lá. São duas instruções de saída, né? São instruções de saída, né? Então, LET e UNLET só se referem à saída. Alguns CLPs normais, não, alguns CLPs nacionais, eu quis dizer, de origem brasileira, eles usam SET e RESET, tá? É a mesma coisa, o conceito é o mesmo. SET e RESET ou LET e UNLET é a mesma coisa. Os conceitos são exatamente iguais. E muitos poucos CLPs usam liga e desliga, né? Liga e desliga. Também o conceito é o mesmo, né? O conceito é o mesmo que a gente vai ver aqui agora com vocês. Então, o nome é indiferente, só preciso pegar o manual do meu CLP e verificar qual é a forma que aquele fabricante utiliza essas instruções para que a gente possa utilizar de forma correta a nomenclatura, né? O conceito vale para todas. Então, para explicar um pouco o LET e UNLET, é importante a gente relembrar o que nós acabamos de ver, né? O que nós acabamos de ver. Ou seja, se eu usar uma saída simples, né? Uma saída simples qualquer, vou escolher, por exemplo, OP0, né? Se eu usar aqui a minha saída simples OP0. Então, nós vimos aí na aula passada, nossa,
que a gente tem, nesse caso, aquele famoso diagrama das três nuvens, né? Diagrama das três nuvens. Qual é o diagrama das três nuvens? Alguém lembra? Alguém pode me explicar qual é o diagrama das três nuvens? Alguém pode me explanar? Todo mundo mudo. O diagrama das três nuvens é uma coisa muito simples, pessoal, muito simples mesmo. Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta para poder explicar para vocês. Então, o diagrama das três nuvens, quando eu estou trabalhando com uma saída simples, como essa que eu tenho aqui, né? Essa saída é uma saída simples, OP0. Então, o diagrama das três nuvens estabelece o quê? Inicialmente, eu tenho que buscar aqui no meu diagrama, né? No meu diagrama, quais são as condições para que eu possa ligar a minha saída, né? Ligar a minha saída. Muito bem. Aí depois, através de um selo, né? Um selo, que eu vou até mudar aqui de cor para ficar mais fácil a representação. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, um selo, né? Um selo através de uma instrução, e esse selo vai conter o quê? Esse selo vai ter as condições ou a condição para eu manter ligada a minha saída, né? Manter ligada a minha saída, né? Muito bom. Então, aqui duas nuvens. As condições para eu ligar, as condições para eu manter ligado, e aqui eu vou buscar no meu desenho, no meu descritivo de funcionamento, no meu esquema elétrico, quais são as condições para eu desligar. Então, essas são as três nuvens: condição para ligar, condição para manter ligado e condição para desligar, né? Ligar, manter ligado e desligar. É isso que a gente tem feito até agora, né? Pelo menos aqui nas nossas aulas, às quintas-feiras, buscar essas condições. É o que nós fizemos no projeto das lâmpadas agora. Isto é, se eu fizer aqui genericamente, vamos supor que esta aqui seja a condição IP0, essa daqui seja a condição para eu ligar a minha saída. Se eu colocar aqui um selo, conforme manda a regra, né? Um selo, e eu aqui determinar qual é a condição para essa linha ou para essa saída se manter ligada. Então, eu vou usar aqui a condição de OP0, está aqui, né? OP0, e aí eu vou criar uma condição, estou fazendo genérico, né? Estou fazendo genérico, vou criar aqui uma condição para que, quando ela for verdadeira, ela desligue a minha saída, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, IP1, né? IP1. Né? Então, tá aí. Eu tenho aqui condição para eu ligar. A condição para eu ligar, ela está aqui mostrada para nós através da entrada IP0. Condição para manter ligado, né? Condição para manter ligado. Está mostrada aqui através do sinal de OP0, né? Que eu estou usando aqui no selo. E a condição para desligar. A condição para desligar está mostrada aqui através do monitoramento do endereço IP1 através da instrução contato lógico normal aberto que está monitorando o endereço IP1. Então, foi isso que nós aprendemos até agora, né? Ou seja, eu sempre tenho que ter nos meus projetos, quando eu uso saída convencional, saída simples, esse tipo de saída, eu tenho que ter o meu diagrama de três nuvens, tem que estar lá indiretamente ligado ao meu diagrama de três nuvens. Acho que isso ficou claro para todo mundo, tanto nos projetos que a gente já fez, como nos projetos que o professor Giuseppe fez com vocês também. Bom, no caso do Let Unlet, então vamos lá.
vamos usar agora uma saída, né? Uma saída, como eu disse, uma instrução de saída. Vamos usar uma instrução de saída, o let, né? O let. O let, não vou usar o OP0, senão vai dar conflito, vou usar o OP15 aqui, a última, ó, OP15. Né? Então, a minha saída OP15 é uma instrução de saída do tipo let, né? Do tipo let. Ótimo. E vamos dizer que ela vai ser acionada, né? Ela vai ser acionada através de uma condição de acionamento que vai estar monitorando o endereço IP8, né? IP8, né? IP8. Muito bem. Como é que funciona o let? O let é como se fosse um flip-flop, né? Não sei se todo mundo lembra das aulas de eletrônica, da parte de memórias, de circuitos digitais, onde se falou muito de flip-flop. Ou talvez vocês vão ainda ouvir falar de flip-flop. Mas o que é o flip-flop? O flip-flop faz o seguinte: quando eu tiver uma condição verdadeira na entrada do flip-flop, ele vai lá, muda a condição da minha saída, ou seja, energiza a minha saída e retém essa informação, né? Faz um bloqueio dessa informação. Por isso chama-se let. Let é bloqueio, bloquear, né? Reter, né? Então, let significa isso. Ou seja, uma vez que eu energizei a minha saída, ela vai permanecer energizada mesmo quando a condição inicial se tornar falsa. Mesmo quando ela se tornar falsa. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá, então vamos simular. Então, para simular, vamos sempre relembrar como é que funciona naquilo que a gente já sabe. Ou seja, se eu tiver o I1 atuado, ou seja, normalmente fechado, aí que eu posso usar uma condição desse tipo. A hora que eu acionar a IP0, o que vai acontecer? A minha saída vai ser ativada, né? Vai ser ativada. E mesmo que eu desligar a minha entrada IP0, o selo vai segurar essa informação para que a minha saída continue energizada, né? Aí eu só posso desligar a minha saída se eu for lá e atuar no dispositivo ou se as condições dos meus dispositivos forem para desligar. Então eu vou colocar aqui a condição: desligou, desligou a lâmpada, tá? Muito bem. Isso é o que nós estamos fazendo até agora. Como é que funciona o let, então? Bom, vamos ver. Então, o let é monitorado, ou a condição inicial para ligar o let é através de IP8. Então, acionei IP8. Acionei IP8, a minha linha de programa foi energizada, o meu let, a minha saída let, melhor dizendo, foi ativada. E ao ser ativada, energizou o dispositivo que está conectado lá naquela saída. Muito bem. E se eu tirar a informação de IP8? Se eu tirar a informação de IP8, o que acontece? A minha linha de programa, ela fica sem continuidade lógica. Está bem claro aqui, ela está sem continuidade lógica. Porém, a minha saída está ativada, né? A minha saída está ativada. Isto é, o let reteve essa informação, memorizou essa informação, tá? Bloqueou essa informação. Então, eu posso fazer qualquer coisa aqui que nada vai acontecer para desligar a minha saída. O meu OP15 vai continuar energizado, mesmo que eu acione e desacione o IP8 quantas vezes eu quiser, tá? Então, isso é a característica do meu let. Significa o quê? Se eu quiser desligar a minha saída let, eu preciso do meu unlet, né? Eu preciso do meu unlet. Então, vamos parar aqui a simulação, vamos criar mais uma linha de programa, e aí vamos criar a nossa saída unlet. Então, está aqui a saída unlet. Ou, como eu disse agora há pouco, pode se chamar também reset, né? Set e reset.
E aí, outra característica importante, o let e unlet, o set e o reset tem que acontecer no mesmo endereço. No mesmo endereço. Sempre no mesmo endereço. Se eu usei como let o OP15, eu vou usar como unlet o OP15 também. Tem que ser no mesmo endereço. Senão, a coisa não funciona. Tá? Então, sempre isso tem que ser uma regra que vocês não podem esquecer jamais. Let e unlet sempre no mesmo endereço. Tá? Sempre no mesmo endereço. Muito bem. Bom, e qual é a condição para desligar, né? Qual é a condição para desligar? Bom, posso usar qualquer condição que eu queira, só não pode ser a mesma para ligar, né? Eu não vou ligar e desligar com a mesma condição aqui, né? Por quê? Porque senão eu ligaria LED e logo em seguida desligaria. Ligaria e logo em seguida desligaria. Ou seja, pela rapidez do CLP, você não veria nem ligar e desligar. Então, vamos usar uma outra condição. Vamos usar, por exemplo, IP9. Né? Então, venho aqui, vamos supor que o IP9 seja a condição que eu tenha no meu projeto para desligar o unlet, desligar o let, né? Acionar o unlet. Observem aqui o seguinte, aqui eu não vou interromper nada, eu simplesmente vou acionar para energizar a saída unlet. E ao energizar a saída unlet, vai resetar, vai desligar a saída LED. Vamos ver como é que funciona. Vamos lá. Então tá aí, ó. De novo, vou acionar IP8. Acionei IP8. A minha saída OP15 foi energizada. Está aqui ativada, né? Vou desabilitar IP8, ou seja, abrir novamente IP8. O que aconteceu? Perdi a continuidade aqui. Porém, a minha saída OP15 continua ativa, continua energizada. Está aqui, olha, está energizada. Afinal, ela foi retida, ela foi bloqueada, ela está ativa, porque ela já foi ativada uma vez. Como é que eu vou desligar? Eu vou acionar o IP9. Então, a hora que eu acionar o IP9, eu vou ter continuidade nessa linha, e ao ter continuidade nessa linha, eu vou energizar a saída unlet. E assim, com a saída unlet, eu desligo a minha instrução let. E ao desligar a instrução let, desliga a minha saída correspondente, ou seja, a minha lâmpada, ou a minha válvula, ou a minha botoeira. Tá? Mesmo se eu retornar aqui, nada acontece. Tá? Uma pergunta que muitos alunos fazem para a gente é: e se eu acionar as duas, IP8 e IP9 ao mesmo tempo? O que vai acontecer? Né? Se eu acionar as duas, ou seja, se eu acionar a saída let e a saída unlet ao mesmo tempo, o que acontece? Vamos ver. Né? Vamos ver. Olha. Acionei as duas ao mesmo tempo. Ele desliga. Por quê? É a condição de segurança do CLP. Né? A condição de segurança do CLP. Ou seja, o CLP está entendendo. Bom, o operador não sabe o que está fazendo. Né? Ele não sabe o que está fazendo. Se ele não sabe o que está fazendo, porque ele está operando o let e unlet ao mesmo tempo, então eu vou colocar o CLP na condição segura, na condição mais favorável. Qual é a condição mais favorável? Saída desligada. Então ele desliga. Então, com isso, o unlet é preferencial. Ele tem preferência com relação ao let. Se eu acionar as duas, o que vai estar preponderante, o que vai estar na frente, é o unlet. Então, o unlet é sempre preponderante, ele sempre é prioritário, sempre, o unlet. Se eu acionar os dois, o unlet é prioritário. Tá? Então é isso, pessoal. Isso é o let e unlet, né? Uma breve revisão aí.
Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que eu possa esclarecer com vocês? Deixa eu ver, tem alguém no chat aqui. Pode seguir, já segui. Já segui. Então, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram fazer a respeito? Eu não, professor. A Maiara não tem nenhuma dúvida, os demais estão quietos. Eu entendo que o ditado vale, né? Ou seja, quem cala consente. Então, na realidade, estou entendendo que ficou claro. Muito bom. A Tainara sumiu de novo. Será que ela caiu? Deixa eu ver. Se eu chamo ela aqui. Ótimo. Então, para a gente exercitar esse entendimento aí que a gente teve, né? Essa revisão, vamos chamar assim, do Let and Let, então nós vamos ter uma atividade para vocês, né? E essa atividade qual vai ser? Vai ser exatamente esse mesmo projeto que a gente fez hoje, né? Que eu tinha passado para vocês aí no dia 20 de maio, né? Tivemos aí todo esse tempão para entregar esse projeto, que é o das 3 lâmpadas e das 3 botoeiras, só que agora nós vamos utilizar o LET e UNLET, tá? Nós vamos utilizar o LET e UNLET. Então, vocês vão fazer o mesmo projeto, como eu disse, é um projeto sequencial. Se é um projeto sequencial, ele se aplica plenamente ao LET e UNLET. Podemos usar ele sem nenhum problema. Então, vamos fazer essa atividade, né? Só que eu não vou dar 15 dias, eu acho que aí é exagero, né? Porque a gente já tem a resposta aqui com vocês na aula gravada de hoje. Então, eu vou dar só uma semana. Então, vocês têm uma semana, né? Ou seja, na semana que vem, no dia 10, vocês já devem ter entregue esse exercício ou essa atividade com LET e UNLET, tá? Vocês já devem ter entregue essa atividade. Porque, como eu disse, a solução do outro está aí e é só olhar. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, claro, né? É só olhar e desenvolver esse novo programa. É um programa novo, só que agora nós vamos ter o LET para ligar as lâmpadas, né? O LET é a instrução de saída que vai ligar as lâmpadas e o UNLET ele vai desligar as lâmpadas, né? Então o LET liga e o UNLET desliga, né? Então é isso que vocês vão preparar para a gente como atividade, né? Não para 15 dias, para uma semana, ou seja, semana que vem, dia 10, finaliza a atividade. Eu vou atribuir essa atividade daqui a pouquinho, eu programei ela para ser atribuída às 20h30, né? Assim dá tempo de a gente finalizar a nossa aula sem grande sufoco, e aí vocês têm a atividade atribuída aí para vocês fazerem. Anexei lá um arquivo, né, para que vocês possam se orientar de novo, né, ou seja, ter uma orientação daquilo que a gente quer. Essa atividade é uma atividade nova, então tem que ser entregue completa, com esquema de interligação do CLP, com mapeamento das entradas e saídas e com o diagrama LEDER, né? Ou seja, esses 3 documentos têm que ser entregues para finalizar a atividade como um todo. Tá? Então é isso aí. Acho que eu posso parar de compartilhar a minha tela, já está bem esclarecido aqui, não vejo mais dificuldade. Só quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, algum questionamento, para a gente poder registrar aqui.
Muito bem, nenhuma pergunta, nenhuma observação. Vou parar a nossa gravação aqui. Vou parar a gravação, assim dá tempo de ela